Hoje vamos falar de algo, estou a falar aqui de FPS, assim como Hertz. Se nunca ouviste falar, eu vou explicar o que é e faz parte do seu dia a dia. Se você usa um smartphone, claramente que você já se encontrou ou se já deparou em casos em que você, por exemplo, quer tirar uma foto ou, melhor, um vídeo. Isso mais é válido para vídeo. Você quer fazer um vídeo, por exemplo, na televisão e ele começa a tirar umas barras assim e fica já sem perceber o que está a passar. E não só, quando você quer gravar, por exemplo, um vídeo onde tem muita iluminação, é possível que tu tenhas algumas barras no seu smartphone sem saber a que se deve. E vou lhe mostrar aqui do que estou a falar. Bom, primeiro vamos aqui definir o que são FPS, ou melhor, frames por segundo, que é uma linguagem em português, né? Frames por segundo, e em inglês também é frames per second. O que é esse de frames por second? Bom, primeiro dizer que quando você estiver a fazer um vídeo, é uma sequência de fotografias que tu estás a fazer. Que quando você faz uma foto e faz um vídeo, é na verdade a mesma coisa, só que é uma linhagem de fotografias. Faça o seguinte teste, vai, por exemplo, fazer muitas fotos e tu vais rolar as fotos de uma forma muito rápida ou vai editar as fotos, coloca as fotos, umas 10 fotos e rola as fotos. Tu vais ver que elas vão fazer uma sequência como se estivesse a fazer um vídeo. É o que acontece quando tu estás a gravar um vídeo com uma câmera de um smartphone, assim como uma câmera profissional. Bom, aí é onde entram a questão dos FPS. Se você for a ver no smartphone, por exemplo, vamos supor este aqui, quando eu vou aqui abrir, por exemplo, a minha câmera, vou primeiro abrir a câmera aqui. Quando eu estou na opção de vídeo, ele já mostra a opção de poder gravar 24 frames por segundo, 60 frames por segundo. Isto é, existe uma fluidez. Quanto mais os frames estiverem a subir, existe mais fluidez. Quando eu faço, por exemplo, este movimento, se eu estiver a gravar em slow motion, ele vai fazer esse movimento de uma forma muito mais lenta, mas se eu estiver a fazer, por exemplo, 60 frames, ele vai fazer isso de uma forma muito mais rápida. Olha só, talvez eu tenha ali confundido um bocadinho. Vou explicar de uma forma muito simples. Quando eu estiver, por exemplo, ou se eu estiver a 24 frames por segundo e eu faço um movimento assim brusco, ele vai tirar menor fotos possíveis. Enquanto que, se eu estiver, por exemplo, a 60 frames por segundo, ele vai fazer 60 fotos em um segundo e vai fazer um movimento muito mais fluido. Então, se você for a ver em telefones, por exemplo, mais baratos, eles vão gravar a 30 frames por segundo e talvez a 1080p apenas, não vão chegar a 60 frames por segundo. E quando você estiver, por exemplo, a comprar uma câmera, é importante que você veja os frames por segundo, porque há câmeras que gravam a 4K, porém a 30 frames por segundo, não chegam a 60 frames por segundo. O que vai acontecer é que de vez em quando tu vais querer gravar algo e ter muita fluidez e tu não vais poder ter, porque a sua câmera não consegue chegar a 60 frames por segundo. E quando você estiver, por exemplo, a gravar em slow motion, é possível que tu tenhas muitos frames por segundo para que tu consigas abrandar, ou melhor, teres aí o slow motion em português, o que é a câmera lenta, a famosa câmera lenta. Isso é determinado através dos frames por segundo. Agora vamos lá falar sobre os hertz. Sim, eu nos meus unboxings aqui já falei sobre hertz. Esse telefone tem 60 hertz, 120 Hz, 144 Hz e também os monitores têm Hertz. Se você não sabe, os monitores também têm Hertz. O que é isso de Hertz? Os Hertz é mais ou menos como os frames por segundo, mas já estamos a falar de um dispositivo, ou melhor, de um ecrã. Olha só, quando eu estiver a movimentar um telemóvel ou estiver a movimentar os meus ícones no smartphone, é possível que eu tenha muito mais fluidez quando eu estiver no ecrã de 144 Hz, por exemplo, e responder muito mais rápido em relação a dispositivos que, por exemplo, estão a rodar a 60 frames por segundo ou a 90 Hz por segundo. Se você me perguntasse, olha, o que seria a ideia? Bom, depende do seu uso. Há pessoas que, por exemplo, vão jogar. É necessário que eles tenham uns Hertz mais avançados possíveis. Esses dispositivos demandam de mais tecnologias e normalmente são um bocadinho mais caros. Encontras isso em telas de mini OLED ou OLED ou mini LED. Tu podes encontrar essa tecnologia e isso vai
permitir que você tenha mais competitividade em relação aos outros jogadores, caso você seja um jogador. Se você for uma pessoa, digamos, normal, que nem eu, um usuário normal, nesse caso, talvez tu não tenhas necessidade, por exemplo, de ter um smartphone que tenha 90 Hz, ou 120 Hz, ou 144 Hz. Porém, se você passar a usar estes smartphones de top de gama e ter essa fluidez, essa capacidade de mexer o smartphone de uma forma muito mais fácil, ele fluir muito mais rápido, é possível que tu não consigas voltar mais a ter aquele smartphone que é um bocadinho mais lento. Isto porque, todo mundo quer a flexibilidade. Então, se não é esse seu foco, não te preocupes que estás ok. Ou se você, por exemplo, é uma pessoa que não grava vídeos e não quer gravar tantos vídeos assim, talvez ter um smartphone que grava a 30 frames por segundo apenas seja suficiente. Porém, os frames por segundo não quer dizer que tem muito a ver com a qualidade da câmera. Calma aí. Por exemplo, no cinema é mais usado os 24 frames por segundo, porque querem movimentos um bocadinho mais fluidos, não querem movimentos muito bruscos. Se você estiver a gravar vídeos, por exemplo, para a televisão, tem um padrão. E isso também varia de região para região. Há televisões, por exemplo, que usam 60 frames por segundo, usam 30 frames por segundo, e a sua televisão é necessário que esteja nos 30 frames por segundo. Se você for, por exemplo, no decoder, é possível você escolher isso que estou a falar agora, de 30 frames, 120 ou HD 30 frames por segundo, ou 24 frames por segundo. Haverá sim uma diferença naquilo que são as movimentações das imagens que vão ser na sua TV, mas isso não é muito definido porque as pessoas já vêm com um padrão. Por exemplo, vamos ver, é uma TV que vem para a África, por exemplo, e as televisões usam 30 frames por segundo, é um exemplo, eles vão virar assim com 30, o seu decoder virá com 30 frames por segundo. A imagem que vai passar na sua TV é de 30 frames por segundo, mas vamos supor que é futebol, pode haver lá um delay que pode não te deixar muito feliz. Então, se você não sabia o que são frames por segundo, é só ir nos comentários, deixar algum comentário que vai ajudar muito. Se você já sabia também, pode deixar aí um comentário. Assim como se tiver uma explicação melhor do que essa que eu fiz aqui, podes também entrar aí nos comentários e deixar conosco. Não esqueça de verificar a quantos grava o teu smartphone quando estiver a comprar um smartphone. Para isso, vou aqui abrir no iPhone e vou na câmera. É uma forma muito mais simples para verificar isso. Em qualquer smartphone, quando estiver a gravar o vídeo, vai nas definições, tem lá essa opção, mas aqui vamos abrir na câmera. Abrindo a câmera, tem aqui gravar vídeos. Olha só que temos tantas opções aqui. Temos aqui, por exemplo, 1080p, HD, 25 frames por segundo, PAL, e 30 frames por segundo. Temos 60 frames por segundo e temos 25 frames por segundo, 4K, e 30 frames por segundo, 4K. Este smartphone grava em 4K a 30 frames por segundo. É o máximo que tu podes conseguir ter num smartphone. Fora isso, já não é possível. Existem telefones, por exemplo, o Galaxy S23 Ultra, que eu tenho em mente aqui, que grava a 8K, mas apenas a 60 frames por segundo. Não significa que seja muito baixo, mas se você quiser um vídeo muito mais fluido, tu não vais conseguir gravar no Galaxy S23 Ultra. Não sei aqui no Galaxy S24 se tem essa opção ou não, mas o ideal é que, se você não quiser, por exemplo, editar o vídeo, não quiser fazer muita coisa, não fazer um zoom, tu gravas a 1080p 60 frames por segundo, que eu acho que é o indicado, é o ideal. Você estiver a movimentar-se, vais ter sim um vídeo muito mais fluido. Então, espero que nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Não esqueça aí de subscrever o canal, assim como ativar o sininho das notificações para fortalecer muito este canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!